minha irmã, tudo bem? Bom dia. É com muita alegria e muito prazer na direção do Senhor que eu venho mais uma vez nessa manhã conversar contigo dentro das Escrituras Sagradas, conversar contigo dentro do propósito de Deus. E eu estou muito feliz nessa manhã, muito feliz porque a gente pode dar continuidade num assunto que é extremamente importante, né? Entender a história dos nossos ancestrais. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre as Escrituras Sagradas, eu gosto de frisar a importância de conhecer a história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Porque foi pelo diálogo deles, pela intimidade deles e pela presença de Deus na vida deles que nós chegamos até onde chegamos. A gente está falando sobre Noé. Vamos dar continuidade hoje sobre alguns atributos de Noé. Ontem a gente falou sobre os atributos físicos de Noé e os atributos espirituais de Noé, as virtudes e os atributos de Noé. Aos olhos do Senhor, Noé era justo e íntegro, e Noé andava com Deus. E Noé tinha alguns atributos físicos, algumas virtudes, que eu não digo físicas, mas algumas virtudes da personalidade humana que precisam ser ressaltadas. Hoje a gente vai falar sobre uma muito importante, que é a perseverança. Para você entender o quanto Noé era perseverante, e ter um entendimento base de onde Noé estava situado, Noé morava na região da Mesopotâmia. Ela fazia parte da região assim do Iraque, toda aquela região ali do Iraque, da Síria, aquela parte do Oriente Médio, um pedaço do Afeganistão, margeado pelo rio Tigre e rio Eufrates. Noé então vivia naquele pedaço de terra ali, aquele pedaço de terra aonde quase toda a história do povo de Deus ele vai se desenvolver, né? No Oriente Médio, na Ásia Menor. Noé então vivia naquele lugar e Noé recebe uma missão de Deus. Eu queria fazer uma leitura aqui para você do versículo 2 e 3. Vamos pegar aqui para você entender o quanto isso é importante para a gente estar dentro da perspectiva do Senhor, né? Noé então ele vai receber uma missão de construir a arca de Deus. Mas naquele momento eu quero que você entenda que Noé não era um construtor de barcos. Noé não havia construído barcos. Noé não era um exímio construtor de barcos. Olha só o que o Senhor diz. Olha só. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito. Olha só o que ele vai falar novamente. 14. Faze para ti uma arca de madeira. Farás compartimentos nessa arca. Colocarás betume por dentro e por fora para que ela seja assim, que não infiltre água. Ela seja infiltrável, podemos dizer assim. Ela não naufrague. Ele não era construtor de barcos. Noé não tinha habilidades para construir barco. Uma coisa que a gente precisa ter entendimento. Às vezes a gente não tem habilidades sobre algumas coisas que Deus quer construir na nossa vida. E como a gente vai fazer? O Espírito Santo vai nos capacitar. O Espírito Santo então capacita Noé. Eu quero te passar as dimensões e o quanto esse homem aqui foi perseverante para construir esse trabalho. Primeiro, quando ele começou a construir a arca, ele não tinha ainda seus filhos. Ele começou a construir a arca quando ele tinha aproximadamente 480 anos. Com 480 anos de idade, ele começa a construir a arca. E ele leva aproximadamente 20 anos construindo até que os seus filhos nasçam, para poder lhe ajudar. Quando os filhos então adultos, os filhos também dão continuidade. Esse trabalho durou, perante a Bíblia, 120 anos para ser idealizado. Será que não é um homem perseverante, meu irmão? Quanto tempo tu está gastando e quanto tempo tu está esperando para receber a colheita da tua plantação? 120 anos. Eu vou fazer um cálculo matemático bem simples aqui, para você e para mim, para a gente ter uma noção. 365 vezes 120, 43.800 dias de perseverança. 48.300 dias de obediência. 48.800 dias de dedicação ao bom trabalho na obra de Deus. Olha só a metragem da arca. De comprimento,
137 metros. 137 metros. É um campo de futebol e quase... É um campo de futebol e 2 quadras de vôlei, podemos dizer assim, para ficar bem simples. 137 metros. De largura, 23 metros. Uma quadra de tênis, junto com as partes de fora. E de altura, 14 metros. 14 metros, irmão. 14 metros é alto, velho. Não é brinquedo, não. O que Noé construiu aqui, humanamente, é impossível. Sem ferramentas. As ferramentas que ele tinha eram ferramentas muito rudimentares. Sem capacitação. Noé não fez nenhum curso na academia naval de construção de barco. Noé não era um exímio construtor, mas Noé tinha um detalhe que eu quero que eu e você busquemos. Noé ouvia a voz do Senhor, andava com Deus e era sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Deseja você também essa perseverança naquilo que você está fazendo. Eu não sei o que você está fazendo, o que você sonha, o que você idealiza, mas eu sei que quando o Senhor coloca a mão para realizar algo, isso se torna extraordinário. Muita paz, meu irmão. Desejo a você uma ótima manhã e que Deus possa te abençoar grandiosamente. Até amanhã.